O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarto domingo do tempo comum, continuamos refletindo o evangelista Lucas, que sempre nos ajuda a compreender o nosso lugar, a nossa humanidade, o chamado de Deus em nossas vidas. Então, depois que ouvimos no domingo passado o evangelista nos apresentar o seu prólogo, a intenção do seu evangelho, organizar todos os fatos da vida de Jesus, ele nos apresentou o programa de vida de Jesus, que o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi ungido por Deus para libertar os pobres, os cativos, curar os enfermos e proclamar o ano da graça do Senhor. E hoje Jesus se encontra na sinagoga e vejam que ele não é acolhido pelos seus. E eles comentam entre eles: mas este não é Jesus? Nós não conhecemos os seus pais, seus irmãos, nós não conhecemos a sua família. Como pode proceder dele palavras tão belas, palavras que nos elevam o espírito e nos faz compreender o quanto que Deus nos quer bem? É para dizer que nós não compreendemos o mundo à nossa volta e que Deus tem sempre alegrias reservadas para nós. E nós devemos sim acolher sempre uns aos outros, compreendendo que na verdade nós faremos este caminho na unidade, na comunhão, com as nossas dificuldades, mas sempre procurando nos fortalecer no Senhor. Nós ouvimos a primeira leitura retirada do profeta Jeremias. Esse profeta que nós conhecemos muito bem e que nós temos muito prazer e alegria em estudá-lo, pois na verdade ele também revela a sua humanidade. Antes mesmo dele ser concebido, o Senhor já o havia escolhido, depois o envia, o prepara, mostrando-lhe então a sua missão, a sua vocação. Porque na verdade a missão do profetismo não é algo simples de ser vivido, principalmente no tempo em que Jeremias tem que fazer a vontade do Senhor.
ele tem que denunciar todos os fatos que não estão de acordo com o coração de Deus. E para isso ele é levado até o rei de Judá. Ele tem que denunciar as questões políticas que são usadas não para servir o povo, mas para oprimir o povo. Ele tem que denunciar as questões econômicas, religiosas, que já não servem ao povo. E é por isso que Deus capacita Jeremias, assim como nos capacita, como nos eleva a alma, nos faz compreender que na verdade Ele está junto de nós, mostrando para Jeremias que antes mesmo dele dizer, e nós sabemos que ele, conversando com Deus, diz que ele é simplesmente um menino, que ele não sabe falar, que ele não sabe o que dizer, mas o Senhor então mostra para Jeremias que ele estará junto dele, e que ele nem pense em fugir, porque assim ele conhecerá também a sua força. Então, Jeremias, ele pode sim mudar o rumo do profetismo na sua vida, mas ele sofrerá as consequências por não fazer a vontade de Deus. E isso que Deus vai mostrando para ele, que na verdade ele é mais forte do que Jerusalém. Ele denunciará as coisas erradas, mas ele também será a cidade fortificada, a coluna de ferro, o muro de bronze, demonstrando então toda a fortaleza de Deus na vida desse profeta, que tem que tratar de assuntos espinhosos. O que acontece conosco muitas vezes em nossa casa, quando nós temos que olhar as dificuldades, as nossas limitações, e nem sempre é tão confortável lidarmos com alguns temas, quando nós temos que falar com os nossos filhos, nós temos que orientá-los, nós temos que ajudá-los na condução de suas vidas, para que sejam homens e mulheres de bem. Quando nós olhamos as nossas relações entre marido e esposas, esposas e maridos, compreendendo então a relação diária, que um deve ajudá-lo um ao outro, sustentando mutuamente, compreendendo profundamente o que Paulo escreveu à comunidade de Corinto. Nas 2 semanas nós temos ouvido Paulo falar da diversidade de dons, e também denuncia a disputa de dons na comunidade, para que ocupem lugares de destaque. E na verdade Paulo vem nos mostrando que o maior dom é a caridade, e a caridade nos leva a abrir mão da nossa vida para que o outro tenha vida. E será que nós somos capazes de abrir mão do nosso tempo, dos nossos sonhos, da nossa individualidade, para que o outro tenha vida? E o que nós temos mais próximo de nós é a dedicação dos nossos pais, que se entregam por nós, principalmente na nossa mais tenra idade, quando precisamos de cuidado a todo momento, quando a mãe se dedica, quando o pai sai de casa todos os dias para trazer o alimento para a sua casa, o sustento, compreendendo então esta entrega, porque a caridade, nós vamos percebendo que é uma entrega, que é um serviço, que é uma doação, e tudo isso é gratuidade, não esperando nada em troca, mas sim o amor que nos fortalece. É por isso que Paulo então vai nos dizendo que entre todos os dons, fé, esperança e caridade, o maior deles é a caridade. E nós temos vivido a caridade no nosso dia a dia, na nossa comunidade de fé, na nossa igreja doméstica, no nosso ambiente de trabalho, quando Paulo nos pede, nos mostra que nós devemos ser mais pacientes, nós devemos viver mais a tolerância em nós, um desafio constante, principalmente nos tempos atuais, quando nós somos convidados a pensar não só na nossa segurança, mas na segurança daqueles todos à nossa volta, compreendendo que ao sairmos daqui, nós temos que continuar levando e vivendo a segurança para aqueles que encontrarmos em casa também possam nos acolher e assim se sintam também protegidos e amparados por nós. E quando nós passeamos um pouco mais pelo Santo Evangelho, nós percebemos que Jesus, Ele, mesmo com a sua humanidade, Ele não se deixa abater por todos os ataques, por todos aqueles que conviveram com Ele, que o conheceram desde menino,
que conviveram com seus pais, sabendo das suas origens. Mas ele não muda o rumo da sua vida e da sua vocação, porque aqueles que não o conhecem profundamente, não conhecem o coração de Deus. Mas Jesus conhece o propósito de Deus para a sua vida. E ele veio para anunciar um Deus amoroso, misericordioso, um Deus que nos pede conversão, transformação. E nem sempre nós estamos dispostos a acolher esta proposta de vida que Jesus nos revela. E é por isso que aquelas pessoas que o conhecem vão então mostrando a sua humanidade e pedem a ele milagres, sinais, para que eles creiam. Porque na verdade Jesus já havia feito muitos sinais na região de Cafarnaum, mas ainda não havia feito nenhum sinal junto da sua família, da sua comunidade, ali onde viveu e cresceu. Porque na verdade ele não encontra fé, ele não encontra confiança no coração daquelas pessoas. Não porque Jesus quisesse revidar ao que eles o provocavam a refletir também, mas para dizer que ele não é um Deus que se encarna para fazer prodígios, grandes sinais, para que assim nos aproximemos de Deus, mas para dizer que nós devemos vivenciar em nós a gratuidade do amor. E é isso que Paulo vai sempre destacar para todos nós, que o amor não é invejoso, não é maledicente, ele não deseja mal a ninguém, mas sim entrega, doação e serviço. E que nós estejamos sempre dispostos a compreender que não é preciso colocarmos as nossas vidas em risco, neste momento tão desafiador, onde há muito mais questionamentos do que respostas, que possamos continuar usando máscaras, nos cuidando, preservando sempre a nossa vida, para que as nossas crianças estejam também sempre em segurança, para que um dia elas possam compreender melhor o que nós estamos vivenciando neste tempo, mas sempre na presença de Deus, com toda a sua graça, que nos transforma, que nos faz mais conscientes da nossa vocação e do profetismo em nossa vida. Todos nós somos discípulos e discípulas do Deus Altíssimo, e nós devemos viver esta nossa vocação, por mais que tenhamos dúvidas em nossos corações, que tenhamos medo, incertezas, vamos confiar, assim como Jeremias confiou no Senhor, que o levou a denunciar no seu tempo o poder político, econômico e religioso, compreendendo então as dificuldades daquele tempo, como nós temos hoje as nossas dificuldades, mas reconhecendo a fortaleza de Deus em nossas vidas. E é por isso que Jesus não muda o rumo do seu caminho. Quantas vezes nós mudamos o rumo da nossa vida, porque na verdade nós somos criticados, nós somos levados a compreender que aqui não é o meu lugar, ali também não é, e assim eu vou fechando em mim mesmo, fazendo sempre a vontade daqueles que me questionam pelo caminho, mas nunca a vontade de Deus. Deus é amor, é paixão, é misericórdia, e é este Deus que Jesus quer revelar para todos nós. E é por isso que o evangelista Lucas tem a preocupação de dizer já no início do seu evangelho todas as perseguições de Jesus. Quando nós olhamos mais atentamente o evangelho de Mateus, de Marcos, nós compreenderemos que as perseguições, elas serão descritas no final de seus evangelhos, mas Lucas traz no início do seu evangelho, para dizer que o caminho do cristão é um caminho de grandes dificuldades, mas sempre enraizado na presença do Senhor, que faz sempre compreender que nós somos filhos e filhas teus, e assim iremos fazer sempre a sua vontade, para que possamos honrá-lo e compreender que ele nos fortalece. Então que nos enxerguemos como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, como um muro de bronze, onde o Senhor é a nossa fortaleza, e ele sempre nos inspira ao amor, à entrega diariamente, à vocação que ele tem reservado para cada um de nós. E vejo que depois que Jesus fala de tudo o que ele viveu, ele fala de Elias, ele fala de Eliseu, e eles ficam incomodados, porque Jesus não veio simplesmente para um povo eleito, ele veio para todos os povos. E depois disso eles queriam levar Jesus, e o levam para o monte do alto, para ali jogá-lo.
mas Jesus passa entre eles e segue o seu caminho, porque Ele sabe que a sua hora ainda não chegou. Então que compreendamos também o nosso lugar neste mundo, o nosso tempo e o tempo de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,